Atos 23. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Leia comigo, por favor, versículo 11. Atos 23, 11. A palavra do Senhor diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Soberano Deus, eterno Pai, é um privilégio te servir, Senhor, te conhecer. Obrigado por ter se revelado a nós. Nós te agradecemos, Senhor, pelo prazer que temos de nos reunir em sua presença como igreja do Senhor. Obrigado pelo tempo de descanso, nós que podemos descansar, aqueles que não puderam, que sejam ministrados em graça e que seus olhos, ó Deus, fitos na eternidade em Cristo, possam descansar, repousar, seguros na certeza da posição que ocupam em Cristo Jesus. Abençoe o teu povo, Senhor, com o repouso de um justo, para que o vigor seja renovado para te servir e viver neste mundo. Soberano Deus, aplica esta porção da sua palavra em nosso coração. Dá-nos coragem, Senhor. Fortalece-nos, ajuda-nos. O Senhor conhece a vida de cada um dos teus servos e sabes daqueles que estão com o seu depósito de ânimo bem baixo, precisando, Senhor, de ser restaurados. Imploramos que a sua boa mão ministre aos seus corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no final da terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo e seus companheiros chegaram a uma cidade chamada Cesareia. Eles então se hospedaram na casa de um homem que é chamado de evangelista, na casa de Filipe. Uma vez naquela casa, eles receberam a visita de um profeta chamado Ágabo. Ágabo toma o cinto do apóstolo Paulo e ata os seus próprios pés e mãos, e diz: assim acontecerá com o dono deste cinto em Jerusalém. Essa não era uma mensagem nada animadora para o apóstolo Paulo. E considere que ele era alguém que já vinha sofrendo a perseguição e oposição dos judeus em cada cidade que ele passava. E agora ele recebe a notícia de um profeta, uma profecia, de que ao chegar em Jerusalém ele não se depararia com um descanso, ele não se depararia com uma situação agradável que traria ao seu coração ânimo para prosseguir a sua jornada de levar o evangelho. Pelo contrário, ao chegar em Jerusalém, o que aguardava a ele era tribulações, eram lutas, eram adversidades. A expressão exposta pelo profeta era de um aprisionamento. Então, ao ouvirem a profecia, a conclusão da igreja foi uma: que o apóstolo Paulo deveria, pois, evitar a sua ida até Jerusalém para não ser preso. Ao que, diante disso, eles apelaram ao apóstolo, dizendo: não vá, fique entre nós, não se desloque daqui. E o apóstolo Paulo, com uma percepção dada pelo Senhor, contrariava a expectativa, a percepção que eles tinham. Paulo então diz: o que fazeis vós, quebrantando o meu coração? Porque eu estou disposto não só para sofrer em Jerusalém, mas até para ser morto pelo nome do Senhor. A percepção do apóstolo Paulo com relação à circunstância que haveria de lhe sobrevir era diferente da percepção que os irmãos que muito o amavam tinham. Isso porque a percepção do apóstolo Paulo era munida de discernimento, que é a capacidade de fazer corretas avaliações. O apóstolo Paulo então não esperava em sua mente, em seus planos, que tivesse descanso das perseguições e tribulações, porque ele fora ministrado inicialmente por ocasião do encontro que tivera com Cristo no caminho de Damasco, quando Jesus disse a ele que ele haveria de sofrer para levar o evangelho. Lembre-se do que Jesus disse a Ananias: importa que ele saiba o que é sofrer pelo meu nome. O apóstolo Paulo então sabia o que haveria de aguardá-lo. Assim ele segue, não convencido pelos irmãos, ele segue para Jerusalém, e uma vez em Jerusalém,
O apóstolo Paulo foi acusado de ensinar o povo a transgredir a lei. Ele foi acusado de introduzir um gentio no templo, e então agarraram o apóstolo, arrastaram para fora do templo, e então tentaram matá-lo. As forças romanas tiveram então que intervir, fazendo uma defesa do apóstolo Paulo, que teve que ser recolhido para uma fortaleza, para uma prisão, a fim de não ser despedaçado por aqueles judeus. Mais tarde, então, ele foi apresentado diante do Sinédrio, que é a mais alta representatividade de autoridade em Jerusalém. O Sinédrio, composto por 70 anciãos, ele foi levado perante essas autoridades para responder segundo as acusações que lhe estavam sendo aplicadas, atribuídas. O apóstolo Paulo, então, naquele momento, aproveita a oportunidade para tocar num assunto que era nevrálgico. Falar sobre a ressurreição, posto que o público era composto de fariseus e saduceus. E lembre-se, os saduceus não criam na ressurreição. Isso causou uma celeuma, uma confusão, uma grande discussão se estabeleceu naquele lugar, e o alvoroço tomou conta, de modo que o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado, ele mandou trazer a guarda e ordenou que o retirassem dali, o recolhendo a uma fortaleza, a uma prisão. Então, depois de toda aquela pressão que o apóstolo Paulo enfrentou por ocasião desta situação, ele certamente foi tomado pelo desânimo. Sim, o desânimo chega ao coração de Paulo porque ele é humano, ele é homem, ele é limitado como eu e você o somos. Então, lançado naquela prisão, limitado naquele contexto, lembrando provavelmente das palavras que lhe foram ministradas em caráter profético sobre o que ele haveria de encontrar e passar em Jerusalém, o apóstolo Paulo muito provavelmente imagina que ali seria o seu fim, ali seria o seu estado final. Então eu pressuponho que o depósito de ânimo do apóstolo Paulo estava bem baixo. E assim, nessa condição, Paulo recebe o que eu denomino de visita providencial de Deus. Muitos servos do Senhor descritos nas páginas das Escrituras, Antigo e Novo Testamento, tiveram o privilégio de, em dados momentos de suas vidas, receberem uma visita providencial de Deus. Deus o faz de diversas formas. Ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, mas nessa ocasião especial, ele visitou o apóstolo Paulo. Uma visita especial. O texto diz que Deus se põe do lado do apóstolo Paulo e diz: coragem. Você já imaginou recebendo uma visita dessa? Recebendo uma exortação dizendo coragem. Irmãos, coragem é um chamado à renovação de ânimo. Uma das ideias da palavra traduzida aqui por coragem é ser de bom ânimo. Logo, o versículo poderia ser traduzido da seguinte forma: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se do lado do apóstolo Paulo, disse: tenha bom ânimo. O Senhor sabe por que está dando esta instrução. Ele só está dando essa instrução porque conhece o íntimo do ser do apóstolo Paulo, conhece o coração dele e sabe a necessidade que ele tem. Por isso Deus lhe ministra coragem. Por isso Deus lhe ministra: tenha bom ânimo. Sabe, o privilégio de servir o Senhor é que, mesmo sendo uma diversidade de pessoas, Deus trata conosco em caráter particular, em caráter individual. Ele não olha somente o aspecto coletivo de igreja, o que ele o faz, mas ele olha o aspecto particular de indivíduo. De modo que Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa condição, Deus conhece o nível do depósito de ânimo que eu e você possuímos. E Deus sabe da necessidade do nosso coração, de termos um depósito de ânimo abastecido. Do contrário, podemos ser lançados numa tristeza profunda. Podemos ser lançados à inércia, ao parar na fé, à falta de progressão espiritual. Deus conhece o estado do nosso coração. E Ele tem usado pregações,
a sua leitura devocional diária, ele tem usado pessoas, a leitura de um livro, para ministrar o nosso coração em caráter particular, de modo que você chega à igreja e a mensagem é dirigida ao seu coração e você tem uma conclusão. Como Deus faz isso? Esta mensagem não é para ninguém aqui, esta mensagem é para mim, porque Deus conhece a minha estrutura e a minha condição. Por exemplo, esta mensagem de ânimo é para alguém que Deus sabe que o nível de depósito de ânimo está bem abaixo. Talvez a expectativa adiada, afinal de contas, a Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Talvez você está esperando por algo, e esse algo vai passando o tempo, e isso não chega, isso vai lhe roubando as forças e o ânimo. Talvez a frustração de não ter um plano correspondido, e você fica questionando, parecia que tudo iria dar certo desta forma e não deu, e por quê? Apesar de saberes que Deus é soberano, e rege todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, vez por outra somos tomados por um senso de, por que Deus? Por que não assim, por que não assado? Talvez o seu depósito de ânimo a falta de ânimo no seu depósito advém da frustração de não conseguir vencer um pecado que está amarrando você. E você sente-se como que uma mosca em uma teia, que quanto mais se mexe, você fica preso. Isso rouba-nos a força, isso rouba-nos o vigor, isto rouba de nós o ânimo. Talvez o seu depósito de ânimo está bem abaixo porque o seu relacionamento conjugal está numa situação difícil. Os pensamentos são constantes de, talvez é melhor separar-se. Talvez não há esperança porque o aspecto de recorrência é uma marca na vida do meu matrimônio. E essas coisas roubam a força, roubam o vigor e roubam o nosso ânimo, deixando o nosso depósito de ânimo bem abaixo. Mas ó que doce voz quando Deus fala ao nosso coração dizendo, coragem. Ou seja, tenha ânimo. Que doce voz Paulo ouviu, ó que consolo maravilhoso, tenha bom ânimo. E eu fiquei pensando no privilégio que todos quantos ouviram essa expressão dos lábios do Senhor tiveram. Por exemplo, em Mateus 9, versículo 2, um paralítico que estava prostrado em um leito, foi levado até Jesus e Jesus disse a ele, tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Que alívio o foi para aquele homem. Em Mateus 9 ainda, verso 22, fala daquela mulher do fluxo de sangue, que durante 14 anos teve o seu depósito de ânimo bem embaixo, gastando, desprendendo toda a sua riqueza para buscar uma solução, e talvez você está aqui assim. Há tempos que você luta com uma mesma situação e o seu depósito de ânimo está lá embaixo e tem dias que você nem quer lutar mais. Mas ela ouviu dos lábios do Senhor, dizendo, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante aquela mulher ficou sã, o seu depósito de ânimo foi abastecido. Em Mateus 14, 27, os discípulos estão em meio àquela tempestade, varridos de um lado para o outro e o barco prestes a naufragar. Eles estão assolados e tomados de temor e numa hora dessa o depósito de ânimo se esvazia. Mas o texto diz que Jesus imediatamente disse, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, coragem, eu estou aqui. Às vezes, como aqueles discípulos, nós estamos sendo varridos de um lado para o outro por uma tempestade. E a percepção que temos é que estamos sozinhos. Como os discípulos queremos questionar Jesus dizendo, não se te dá que morramos. Como podes assim dormir? Como se ele não estivesse no controle da situação. Em João 16, verso 33, Jesus deixou essa exortação aos seus discípulos, tendo em vista prepará-los para a luta que eles haveriam de enfrentar por causa da fé em Cristo, por causa da fé no Evangelho. Eles haveriam de suportar perseguição, rejeição, quando Jesus partisse. Então Jesus disse, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Irmão, certamente há circunstâncias que sentimos o nosso depósito de ânimo bem abaixo do que realmente precisamos. Alguns de nós estamos andando na reserva e não sabemos se vamos conseguir chegar ao posto para abastecer o carro. O pastor Reginaldo, meu colega, estava ontem lá em casa e ficamos até quase 1h da manhã conversando. E aí ele disse, tem um posto aberto? Eu falei, rapaz, é difícil aqui essa hora, 1h da manhã, eu acho que não. Coloquei no grupo para ver se tinha alguém acordado, ainda tinha. Aí colocaram, não, aqui no pré-A não tem. Então, disse, meu filho, não tem como, ele já saiu de Joca para cá com o carro na reserva. Voltar era um risco de ele nem conseguir chegar no posto. Aí meu filho fala o seguinte, tu vais no nosso carro e deixa o teu aqui. Vá no nosso, porque o nosso está com o tanque abastecido. Ele vai levar você até onde você quer chegar. Há pessoas com o seu tanque de combustível de ânimo, com o nível na reserva, sem ter convicção se vai dar tempo chegar lá no posto. Você está precisando de uma visita providencial de Deus, ministrando ao seu coração, dizendo, coragem. E é o que Ele está falando ao seu coração hoje pela manhã. Coragem. Nós sentimos muitas vezes como Paulo, lutas de um e de outro lado, como que nossas forças sendo consumidas, e nessas horas, a exemplo de Paulo, o que precisamos é de uma visita providencial. E o que aconteceu com Paulo é um registro do que Jesus faz quando estamos sucumbindo em nossas aflições dessa vida. O problema é que muitos, a exemplo daqueles discípulos no caminho de Emaús, não conseguem atentar para reconhecerem, para serem sensíveis à realidade da presença de Jesus, mesmo não conseguindo ver de forma perceptível, clara, palpável. Muitos não têm ouvido a doce voz do Senhor dizendo, tenha bom ânimo, coragem. Mas eu não ouvi isso. Eu não ouvi Jesus dizer isso para mim. Você não ouviu? E você porventura não lembra daquela visita que você recebeu na sua casa de uma irmã que foi lá e compartilhou com você a sua luta e orou com você e chorou com você? Você não ouviu Deus falar ao seu coração quando naquela mensagem foi tão clara e parecia que o pregador estava descrevendo a sua vida? Você não ouviu Deus falar ao seu coração pela sua leitura devocional? Você não ouviu que enquanto chorava e permanecia em silêncio sem saber o que dizer em sua oração, Deus estava consolando você dizendo, tenha bom ânimo? Tem certeza que você não ouviu? Ou será que o seu depósito de ânimo bem abaixo comprometeu as faculdades necessárias para ter discernimento e então ouvir a voz do Senhor de forma clara? De volta ao versículo, dá uma olhada no que Deus disse a Paulo. Do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Irmãos, o que Deus está dizendo é que aquela circunstância que Paulo estava não seria o fim. Eu fico pensando, será que Paulo chegou a pensar que esta seria a sua última condição, o seu último estágio, que ele permaneceria ali para sempre, que ele não teria mais uma saída? Será que você já se sentiu assim? Em uma circunstância tão adversa ao ponto de considerá-la como que possuindo status de irreversibilidade? É irreversível, eu não vou sair desta circunstância. Talvez uma enfermidade, talvez o desemprego, talvez um casamento na berlinda, coisas essas e outras mais que nos deixam abatidos e costumam levar o nosso depósito de ânimo bem para baixo. Então Deus diz a Paulo, ânimo, coragem, eu ainda vou usar você em Roma. Irmãos, que alento sobe ao coração de Paulo com essa expressão. Eu diria que o alento não advém da exortação propriamente dita, de que Deus estava exortando ao ânimo, mas o ânimo ou o alento que Paulo toma advém de saber que o Senhor estava com ele naquela circunstância adversa. Deus estava ao lado do apóstolo Paulo, preso. A adversidade muitas vezes nos conduz a experiências únicas
com Deus, porque nos proporcionam a oportunidade de contemplarmos o seu agir, de ouvirmos a sua doce voz, com uma percepção que muitas vezes nos foge quando tudo vai bem. É no momento de dor, de angústia, de frustração, de dificuldade, que nossos olhos e nossos ouvidos são mais atentos para ouvir a voz do Senhor. Quando tudo está bem. Há muito concorrendo em nosso ouvido e em nossos próprios olhos para podermos ouvir da parte do Senhor. Ânimo, coragem. Assim, o apóstolo Paulo se anima no Senhor. Eu diria que com certeza Paulo trocaria a sua liberdade para experimentar a presença do Senhor nesta maravilhosa experiência que ele teve de ouvir do seu lado o Senhor falando, dizendo: coragem. Irmãos, eu já tenho ouvido pessoas testemunharem de forma alegre a adversidade que passaram, porque a adversidade foi o meio que Deus usou para ministrar aos seus corações e fortalecerem-nas de forma que outra coisa não o faria. Pessoas dizendo: hoje eu sou mais forte, na minha experiência com Deus, a minha vivência, a minha vida hoje é diferente, a perspectiva que eu tenho é diferente, porque no meio da angústia, no meio da luta, eu vivi um tempo com Deus como eu não vivia antes. Deus me conduziu, pois, a uma intimidade maior em sua presença em meio à aflição. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual a circunstância que você tem passado, que tem roubado de você. O seu ânimo e o seu depósito está bem abaixo do que você realmente precisa. Mas se você de fato é um servo do Senhor, o Senhor tem dito a você: coragem, ânimo. Em sua graça, Deus ministra ânimo ao nosso coração. Coragem é, pois, um chamado ao ânimo, coragem é, pois, um chamado à confiança. E observe que esse verbo está no imperativo, Deus está dando uma ordem e não uma simples opção para o apóstolo Paulo. No momento de angústia, Deus diz a ele: tenha coragem. Paulo, confia em mim, eu estou contigo, você não está sozinho, você ainda vai testemunhar em Roma, assim como você o fez em Jerusalém. Irmãos, quantas vezes nos sentimos como se estivéssemos sozinhos em nossa luta, como se Deus tivesse nos abandonado, como se estivéssemos guerreando com nossas próprias forças. E então, quando o nosso depósito de ânimo está bem abaixo e sentimos-nos assim, Deus fala ao nosso coração dizendo: coragem. Coragem é, pois, um chamado à confiança, coragem é também um chamado à ousadia. É um chamado a uma confiança em que o nosso coração exultará dizendo: Senhor, mesmo que eu não consiga entender, há no meu coração um senso que me chama a confiar em Ti e a ter ousadia de dizer: o Senhor está comigo, ainda que eu não consiga vê-lo, ainda que não seja palpável, mas pela fé eu contemplo a sua presença do meu lado, dizendo: coragem. Soberano Deus, aplica esta porção da sua palavra em nosso coração. Coragem. O Senhor é conosco. O Senhor jamais nos abandona. A certeza de que somos teus é a certeza de que o Senhor em toda e qualquer circunstância nos assiste. Ajuda-nos para que depositemos confiança e reflitamos isso na postura de fé que precisamos ter. Oramos por aqueles que estão com seu depósito de ânimo bem abaixo do que realmente precisam para desenvolverem a sua vida de fé. Visita, Senhor, de forma providencial estas pessoas, ministrando aos seus corações e traduzindo a eles ânimo, coragem, confiança, ousadia, para que sigam e permaneçam firmes na presença do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.